Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Voz Terapias. Vamos dar início aqui à leitura para Escorpião, para janeiro de 2026. Tarô, por favor, qual é a energia regente do mês para Escorpião, para janeiro de 2026? O Sol. Eu até vou mostrar bem, que é para vocês verem bem. Escorpiões, é o Sol. Já chega! Já chega de coisas menos boas. Já chega. Fogo. E a justiça. Vocês querem que eu explique as cartas ou chega? Maravilhoso. Mas eu vou explicar para quem não sabe. Pronto. O Sol fala-nos aqui em duas coisas distintas. Ponto número 1, lado positivo. O brilho, a glória, as realizações. Fala-nos em sucesso. Fala-nos em nutrição. Ok? O Sol é aquele que nutre as nossas plantinhas, que dá calor para elas crescerem, para elas se desenvolverem. Ok? Por isso é chamado o anjo da felicidade. Olha aqui por baixo, conseguem ler? Tirando o reflexo, né? Portanto, é tudo de bom. O Sol é tudo de bom. E deixa-me ver se eu consigo virar isto de maneira a não estar a dar reflexo na carta. Assim, pronto, está ótimo. Por outro lado, o Sol vem-nos dizer que há algo a vir à tona. Há um clarear de algo que pode estar escondido. E aqui com a carta da justiça é vocês a perceberem claramente o que é que tem andado a ser feito, quem é que vos tem andado a fazer, seja lá aquilo que for. Há aqui uma justiça kármica a ser posta em prática, uma justiça até divina, já para não falar numa justiça dos homens, porque eu não sei se há aqui pessoas que têm processos em tribunal ou assim, mas pelo menos há aqui uma justiça quando algo vier à tona, ok? Vamos tirar aqui as cartinhas do tarô e vamos ver já como é que isto tudo se vai enquadrar nos diferentes setores da vossa vida. Tarô, por favor, para Escorpião. Olha, ainda não tinha dado o tema, mas pensem, a temperança, está bem? É o ter calma, é o ter paciência, ou seja, esta novidade, não sei até que ponto, se tem justiça metida ao barulho, vocês se calhar vão se chatear, mas tenham calma, está bem? É o conselho. Tarô, por favor, para Escorpião, para janeiro de 2026. 3 cartinhas para Escorpião, para janeiro de 2026. Trabalho, o valete de espadas. Dinheiro, a temperança. Cuidado com as atitudes, está bem? Não ponham em causa, por muita razão que possam ter, amor e relacionamentos, a lua. Fundo do deck, 4 de ouros. Eu vou só puxar esta cartinha para cima. Assim. Vamos já tirar o Lenormand para clarear. Lenormand, por favor, 2 cartinhas para cada uma das da tarô, para leitura complementar, por favor.
para Escorpião, de janeiro de 2026. Para Escorpião, de janeiro de 2026. Ok. Bom, então vamos lá. Eu vou-vos dizendo as cartas à medida que a gente vai passando de tema em tema. No trabalho, valete de espadas com a torre e a aliança. O valete de espadas, eu chamo-lhe o quadrilheirozito do tarot. Alguém aqui está numa energia de estar a espreitar o que é que o vizinho anda a fazer. Alguém aqui está numa energia de traz e leva-te novidades. Sabem aquele tipo de pessoa que leva a vida no Facebook a ver, quem diz Facebook diz Instagram, diz qualquer outra rede, leva a vida nas redes sociais a ver o que é que este e aquele e o outro anda a fazer? Pois é, para depois ir conversar lá para o trabalho. Imaginem isto, fulano tal ou fulano tal vai para a praia e não sei o quê, e pronto. Fez uma festa e como é que arranjou dinheiro e pronto. E é este tipo de gente, é este tipo de energia. Alguém aqui está muito atento a vocês. Alguém aqui está literalmente na quadrilhice a tentar perceber o que é que se passa na vossa vida a nível de trabalho. Com a ideia de cortar, de fazer cair aqui uma ligação. Eu não sei se vocês se dão bem com os vossos superiores, pode muito bem ser, não me admiro. Estamos a falar de escorpiões. E alguém aqui se calhar está com inveja disso, está com ciúmes disso e está numa tentativa de andar aqui a meter veneno a toda a volta das vossas ligações, das pessoas que estão à vossa volta, no sentido de acabar com o vosso bom nome e principalmente acabar com uma aliança. Ok? Isto para uns escorpiões. Para outros, isto também pode ser lido de outra forma. O facto, porque este valete de espadas também pode ser alguém com uma agilidade mental muito grande. Aquele tipo de pessoa que vê uma situação, imediatamente tem logo uma ideia, imediatamente toma logo ali umas decisões e não sei o quê. Alguém mentalmente muito ágil, muito rápido, ok? A agir de forma muito rápida. E pode ser alguém dentro da empresa, ou podem ser vocês que estejam com esta agilidade mental e isso vai-vos valer, se calhar dentro da empresa, uma nova aliança. Portanto, para uns será uma situação, para uns escorpiões será uma situação, terão que ter cuidado com esta pessoa que está a tentar que haja rompimento aqui de uma aliança que vocês têm. Para outros escorpiões, para outro grupo de escorpiões, pode ser vocês a depararem-se com situações nas quais vocês estão a mostrar uma agilidade mental muito rápida, muito lógica, e isso vai-vos fazer, dentro da empresa, terem aqui uma aliança com alguém, se calhar com algum chefe, algum superior, alguma forma, ou alguém. Porque também há a questão do sol, sabem, do brilho. E parece-me a mim que isso pode ser uma situação aqui para alguns escorpiões. E que se calhar já é justo haver essa aliança na vossa vida. Para outros, cuidado com a língua, está bem? Até porque nós temos aqui a cobra, temos aqui a serpente. Ok? Estas duas cartas juntas, na mesma mesa, diz-me para nós termos cuidado com a língua de alguém. Está bem? Pronto. Em termos de dinheiro, vamos fazer a leitura para dinheiro. Há aqui uma oportunidade única. Se calhar vem do trabalho, se calhar vem da tal aliança.
A aliança é essa que alguém tem inveja. Bom, já lá vamos. Aqui no trabalho, a carta da temperança diz-nos para ter calma, porque há aqui a questão de surgir uma oportunidade que parece, em termos financeiros, parece uma coisa bastante abundante. Mas se aparece a carta da temperança, diz-nos para ter calma, para refletir primeiro, analisar se calhar todos os pormenorzinhos à volta do assunto, à volta dessa dita oportunidade, porque pode haver ali letras pequeninas e vocês não estão a ler e estão logo de repente a assinar papéis. Tomem cuidado, está bem? Vejam bem, porque há aqui com a carta do apego financeiro, há aqui a tendência para vocês se calhar perderem dinheiro, está bem? Portanto, vejam lá como é que isso é feito para que possa o sol vir a reinar na vossa vida, para que possa haver aqui um caso de justiça. Cuidado aqui com esta oportunidade, está bem? Vejam bem, a partir do momento que têm a certeza, tudo bem, avancem, sigam, mas até lá leiam bem as letras pequeninas dos contratos, vejam bem o que é que estão a assinar e como é que esta situação toda se vai desenrolar, porque parece-me a mim que vocês podem, com a carta da justiça aqui presente, e agora o sol, neste mês, que possa ter havido aqui um desequilíbrio financeiro e emocional, financeiro que vos causou um desequilíbrio emocional. Vocês podem ter andado muito tempo aqui num desequilíbrio financeiro e isso mexeu com as vossas emoções, de alguma maneira. Daí, agora estarem muito apegados a cada tostão que ganham. O 4 de ouros fala-nos justamente num apego excessivo ao financeiro. Aqui um poupar, aqui um acumular, ok? Por isso é que não sei se é uma oportunidade aqui para um negócio que vos vai fazer perder dinheiro, ou que possa haver essa, ou alguém vos iludir com abundância, este negócio, isto vai render mundos e fundos. Cuidado, está bem? Vejam bem onde é que vocês aplicam o vosso dinheirinho. Porque lá está aqui a cobra, que é a língua venenosa, a cobra que hipnotiza, ok? Por isso, cuidado aqui quando alguém vier com negócios muito chorudos. No amor e relacionamentos, temos aqui a lua. Pois, temos aqui a lua, temos aqui o urso e o homem, que nos fala que aqui alguém está a tentar, se calhar há algum tempo, criar uma manipulação em cima de vocês. E há aqui qualquer coisa que não está a ser falado como deve de ser. Há aqui qualquer coisa que está escondido na noite, mas que vem às claras, porque está aqui a lua. A lua fala-nos em quê? A lua fala-nos em coisas do passado, a lua fala-nos em emoções desequilibradas, a lua fala-nos em coisas que estão no oculto, escondidas. Portanto, aqui com a cobra e com o apego financeiro, com a carta da justiça e o sol e a lua, ambas nos dizem que alguma coisa vem à claridade, alguma coisa vai ser descoberto, vem à tona. Eu dá-me a sensação ou que vos estão a esconder dinheiro e vocês vão descobrir isso. E isto, como é amor e relacionamentos, para algumas meninas pode ser o marido, o cônjuge, o namorado, ou pode ser um pai que é ciumento, excessivamente protetor, manipulador também. Há aqui um veneno, há aqui a questão de uma cobra com um veneno. Alguém dá com a língua nos dentes, se calhar é assim que vocês descobrem.
ou há aqui um veneno por parte desta figura da autoridade, porque isto é um urso, isto é uma figura de autoridade na vossa vida. De alguma forma esta pessoa domina-vos, de alguma forma esta pessoa está acima de vocês, ou tem vindo a estar, vamos por assim. E se não é um homem, é alguém é uma mulher com uma energia muito masculina, ok? Que tenta manter a todo custo uma autoridade em cima de vocês. E tudo isto é por dinheiro. Pois. Pois. Uma raposa. Pois. E é alguém que vocês nem sequer desconfiam. Alguém que se faz passar muito por uma grande amizade. Uma pessoa que diz que vos quer bem. Olha, ficou alerta para quem for, está bem? Para quem se enquadrar. Vejam bem, abram os olhos e pronto. Tarô dos Arcanjos. Vamos tirar aqui um conselhozinho para os nossos amigos e nossas amigas de Escorpião. Escorpiões e as escorpianas. Não sei se é assim que se diz, mas olha, se não for eu acabei de inventar. Pronto, já que é eu. Sim, senhora. Ok. Estabelecer prioridades. Arcanjo Metatrão. Concentra-te nas tuas prioridades. Com a minha ajuda, continuarás organizado e motivado. A ver, sem reflexo, a ver se vocês conseguem ler. Façam pausa para ler. O fundo do deck diz-nos: lembra-te de quem és. Arcanjo Miguel. És um poderoso filho de Deus, afetuoso e criativo. És muito amado. Ou seja, mesmo quando esta verdade vier à tona e que vocês se sintam magoados, tristes, lembrem-se, vocês são um poderoso filho de Deus, afetuoso e criativo, e que és muito amado. Ou seja, mesmo que vocês tenham um desgosto aqui com esta pessoa, lembrem-se que vocês são amados por outras pessoas. Isto é mesmo como quem diz: deem um corte. Deem um corte nesta gente, porque está aí o ano novo e nós temos que iniciar com ciclos novos a nossa vida. E os cortes fazem parte da limpeza que é necessária haver, da justiça que é necessária haver na vossa vida. Está bem, escorpiões? Ora, temos estado aqui a lidar com alguém de Gêmeos, Balança, Capricórnios. Balança está muito forte aqui, está bem? Capricórnios também está muito forte aqui. Outro escorpião como vocês, Peixe e Câncer. Libra já falei, Balança. Touro e Carneiro. E Leão. Carneiro e Leão. Pronto, meus amores, para este mês é tudo. Não se esqueçam de ver a leitura anual do signo do Escorpião, está bem? Que eu estou a lançar agora, é dividido em diferentes setores, portanto, e olha, espero que gostem. E para este mês está tudo. Truliro! Até para o mês que vem.